Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao treinamento básico introdutório de saúde e segurança no trabalho. O objetivo deste treinamento é conscientizar os nossos trabalhadores terceirizados quanto aos aspectos de saúde e segurança no trabalho nas atividades que serão desempenhadas aqui dentro do condomínio. O objetivo é que vocês reconheçam os riscos ocupacionais existentes dentro dos nossos locais de trabalho, conhecer as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir estes riscos. Também conhecer as principais normas e padrões de saúde e segurança que aplicamos aqui. Reconhecer a sinalização básica, adotar as medidas indicadas em caso de emergência. O plano de resposta emergencial é um plano que se aplica a todo o nosso condomínio, constitui-se em uma situação aonde que vai se intervir em eventos anormais que possam gerar danos continuado às nossas pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente. As ações elas têm como objetivo controlar estes danos no menor tempo possível. Então, esse plano de resposta emergencial, ele é essencial para que as nossas pessoas colaboradoras, o patrimônio e o meio ambiente, eles sejam assegurados em situações de emergência. E o intuito de falar sobre esse assunto para vocês é que precisamos saber o que fazer em caso de emergência. Então, ao identificar alguma situação de princípio de incêndio, um vazamento de produto químico perigoso, como por exemplo o GLP, o famoso gás de cozinha, uma explosão, um curto-circuito, todas essas situações são situações que vão intervir, né? Será necessário uma intervenção das pessoas treinadas e capacitadas para estar fazendo essa atuação. Então, identificamos um caso de emergência, o que que devemos fazer? Primeiramente, a gente liga no ramal 0099. Esse ramal, ele cai diretamente na portaria e na segurança do trabalho, onde tem pessoas já capacitadas que vão atender esse telefone e fazer algumas perguntas relacionadas à possível ocorrência. Então, o intuito é que você, ao ligar nesse ramal, informe claramente o tipo e ocorrência, qual é o local, para que esteja designada aquelas pessoas necessárias para estar atendendo naquele momento, seja a segurança do trabalho, medicina do trabalho. É importante responder com calma e clareza as perguntas que serão feitas pelo atendente e seguir as instruções que serão recebidas nesse telefonema. Dentro dele, consta-se também todo o nosso sistema de combate a incêndio. Todas as nossas edificações possuem rotas de fugas já determinadas. Todas essas rotas de fugas estão sinalizadas por essas placas que chamamos de placas direcionais. O intuito dessas placas é fazer com que vocês observem qual que é o local mais próximo de saída. Então, estamos em uma área operacional, uma área administrativa que seja caracterizado uma edificação, precisamos, assim que soar o alarme, necessário evacuação de área, a gente sair dessas edificações, para que a gente consiga garantir saúde, segurança e integridade física a todas essas pessoas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma sala de treinamentos. Soou o alarme, a equipe da brigada vai identificar e seja necessário uma evacuação diária. A gente vai deslocar observando aonde estão essas placas direcionais, que serão os nossos brigadistas, eles fazem, né, a varredura em todos os ambientes para garantir que não tem nenhuma pessoa dentro das edificações. Outra coisa que é importante que vocês saibam, todas as nossas áreas têm pontos de encontros estrategicamente posicionados nas frentes dos galpões. As nossas áreas também
contemplo as botoeiras de emergência, que serão, né, apertadas ali no caso dessas situações que eu falei anteriormente. Somente para lembrar, em caso de emergência, diz que o ramal 0099. Visitantes, em caso de emergência, no caso, não tem acesso a um ramal próximo, acionar as abotoeiras de emergência. Ao soar o alarme, fique atento às instruções da equipe da brigada, siga a rota de fuga e caminhe para o ponto de encontro. O ponto de encontro é identificado por essa placa de sinalização e localizadas na portaria e em frente aos galpões. Espere as instruções da equipe da brigada e segurança do trabalho. Não corra, não suba escadas, não volte para buscar pertence. Isso é importantíssimo. A partir do momento que a gente volta para dentro da área para buscar algum tipo de pertence, a gente pode acabar inalando algum tipo de fumaça que seja derivada daquele material que está sendo queimado numa situação de princípio de incêndio. E aí a gente pode ter algum problema de saúde relacionado a essa inalação de fumaça. E até mesmo uma situação que precisaria que a nossa brigada tomaria conta dessa pessoa aplicando os primeiros socorros. Os nossos brigadistas são identificados de camisa de cor vermelha e o crachá também de cor vermelha. Conheça as nossas políticas. A importância de conhecer as políticas relacionadas às normas ISO, SA 8000 e ABNT está diretamente ligada à construção de uma gestão organizacional eficiente, responsável, sustentável e alinhada com as melhores práticas globais. Veja a relevância de cada uma delas apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que será direcionado ao site do Grupo SADA, onde consta todas as nossas políticas relacionadas às nossas certificações. É importante que vocês saibam sobre o que é falado sobre cada uma dessas normas. A ISO 9001, gestão de qualidade, 14001, gestão ambiental, 45001, gestão de saúde e segurança ocupacional, 50.001, gestão de energia, SA 8000, responsabilidade social, ABNT PR 2030, diretrizes para ESG e sustentabilidade. Os benefícios dessa certificação é a redução de acidentes e doenças ocupacionais, desenvolvimento de uma cultura prevencionista, melhor organização dos nossos processos de trabalho, demonstra também para os nossos clientes o compromisso da nossa empresa com a saúde e segurança de nossos colaboradores e terceiros. Também traz uma maior credibilidade dentro do mercado. Agora entramos nas partes de riscos ambientais. Nós temos aqui elencado em cores diferentes 5 grupos de riscos ambientais existentes. Estão denominados aqui alguns riscos envolvidos na atividade operacional da OMR. Riscos físicos, ruído, vibração, radiações. Riscos químicos, névoas, neblinas, poeiras, fumos metálicos, gases e vapores. Riscos biológicos, bactérias, fungos, protozoários, vírus. Riscos ergonômicos, posturas inadequada, peso excessivo, trabalho de pé, trabalho sentado, atividades com riscos de acidente, choque, queda, contusão, prensamentos e cortes. Esses são os riscos mais comuns que encontramos em nossas áreas de trabalho. Como que vamos saber identificar? Nós temos os mapas de riscos das nossas áreas de trabalho, onde que ele é determinado ali por círculos com grau pequeno, médio e grande. Todos esses círculos, eles têm as cores que são respectivamente de cada tipo de agente, sendo ele físico de cor verde, químico cor vermelha, biológico cor marrom, ergonômico cor amarela, acidente cor azul. Como vocês podem observar, que a gente tem um exemplo de
um mapa de risco do galpão 1. Esse mapa de risco ele tem, né, as suas particularidades aqui, voltando para nossa áreas de trabalho. Então, aqui é evidenciado, né, nos nossos processos, quais são os riscos estão aqui determinados na legenda. Todos eles ficam a disponível também de vocês na entrada dos nossos galpões. Falando aí sobre conceito de perigos e riscos, nós temos aqui uma imagem que vai especificar para vocês qual que é a diferença de perigo e risco. Então, perigo é algo que tem um potencial de causar dano. Exemplo, esse tubarão aí no meio do mar. O tubarão ele está ali no habitat natural dele, está quieto ali. Se não houver a intervenção do homem, ou seja, o homem não está ali nadando com o tubarão, não é de fato um risco, aí sim é um perigo. Por quê? é, é um animal perigoso. O tubarão já se torna um risco, que tem um potencial de causar dano à saúde e à integridade física desse colaborador. Perigos e avaliações de risco. Ele mostra todas as questões de perigos e riscos existentes aí dentro dos nossos processos, incluem também as atividades terceirizadas. Então, o objetivo é estabelecer uma sistemática para levantamento, identificação, avaliação de perigos e riscos decorrentes dos nossos processos, atividades, produtos, serviços e instalações da OMR Sada Siderurgia. A aplicação é para todos os nossos processos. Resultados esperados é o direcionamento dessas ações e gerenciamento e melhoria do controle sobre os aspectos de perigos e riscos significativos. Então, aqui um dos exemplos. Abaixo a gente tem uma listagem de riscos classificados como A, substancial, levantados dentro do LEPAR de algumas áreas. Por exemplo, a atividade de movimentação de empilhadeira, carga e descarga de peças na linha de produção. O perigo envolvido dentro dessa atividade é a movimentação de carga e descarga de peças na linha. O risco que temos é o risco de atropelamento. O perigo da movimentação constante e reposição de coletas das caçambas na linha e o risco desprendimento da caçamba das lanças da empilhadeira, provocando um deslocamento da mesma na linha de produção. Por isso que é importante que a gente transite dentro das áreas que são para pedestre, usando a faixa de pedestre dentro dessas áreas operacionais. Atividades de estopragem com uso de ar comprimido, limpeza de peças com projeção de cavacos e óleo. Isso é um perigo. Já o risco é o nível de ruído devido ao sopro, né? A projeção ali do cavaco também se torna um risco. Já o perigo é o escapamento de bico da mangueira, de ar comprimido e o risco projeção nos olhos. Por isso, para termos uma proteção adequada para essas pessoas que estão realizando atividade dentro das áreas operacionais, é obrigatório o uso de óculos de segurança. Atividade, movimentação, manuais de rack, pallets de peça ou qualquer outra atividade que vocês forem realizar que tenha necessidade de carregar algum tipo de material. Então, o perigo envolvido nessa atividade é a movimentação de peças com auxílio de transpallet, excesso de esforço físico, né? Então, se eu tenho ali um peso, vou carregar uma caixa pesada, é importante que a gente divida esse peso com um colega de trabalho para a gente não ter esse excesso de esforço físico. Rotinas diárias de trabalho, existência de tubulações de água, ar comprimido e outros equipamentos que são suspensos, isso é um perigo. A gente tem uma probabilidade bem reduzida de acontecer de queda dessa tubulação, que seria o risco, né? Perigo, contato com fontes energizadas, tomadas, interruptores, sopradores de mão. A gente tem um risco envolvido aí de choque elétrico. Perigo: subir no vaso sanitário. Risco de queda do vaso sanitário. Isso aí é sério. Então, todas as atividades que a gente faz essa mapeação de risco inclui também essas atividades que a gente faz no cotidiano dentro da nossa empresa.
curto-circuito da fiação, sobrecarga e aquecimento, risco de incêndio no galpão ou nas máquinas, nos equipamentos, deslocamento nas linhas com água e óleo no piso, risco de queda no piso por escorregamento, perigo de tempestades, chuvas e raios, descargas atmosféricas. Então aqui a gente tem um exemplo, né? É um trabalho em altura que é considerado um trabalho perigoso. Temos o risco de queda envolvido. Sistemas elétricos energizados, com risco envolvido de choque. Movimentação de empilhadeiras. A gente tem o risco envolvido de atropelamento e colisão. Sempre que houver algum tipo de veículo transitando próximo à sua área de trabalho, fique atento àquela atividade, pois esses equipamentos eles têm pontos cegos. Esses pontos cegos faz com que a pessoa que está operando não observe 100% do seu campo de visão. Se você estiver em um desses pontos cego, pode acontecer de você es- é, se acidentar ou se envolver em um acidente ali dentro da empresa, tá bom? Fagulhas ou partículas suspensas. Nós somos uma empresa de usinagem. Dentro do processo de usinagem, temos, né, o cavaco, ou limalha, que pode ser projetado e acabar caindo nos olhos da pessoa. Por isso, o risco envolvido é corpo estranho nos olhos. Entramos agora para a conceituação de acidentes. Acidente é toda ocorrência indesejada, inesperada ou não, que interfere no andamento normal do trabalho e da qual resulta lesão ao trabalhador e ou perda do tempo, danos materiais ou as três situações simultaneamente. Acidente pessoal, ele sempre vai envolver pessoas, sendo cortes, fraturas, luxações. Acidente material, ele não envolve em pessoas, somente as máquinas e instalações, ou seja, bens materiais da organização. Acidentes de trajeto, percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, somente em lesões pessoais. É importante que todas essas situações seja comunicado. Vocês precisam comunicar de forma imediata o responsável direto de vocês aqui dentro da empresa, tá? Para que a gente da segurança do trabalho consiga fazer a análise e investigação desse acidente e exigir que a empresa de vocês siga o procedimento de abertura de CAT, se dá todo o auxílio que vocês precisam nesse momento. Dentro deste conceito de acidente, nós temos um desvio, que é qualquer ação ou condição que tem um potencial para conduzir direta ou indiretamente danos às pessoas, ao patrimônio, que encontra-se não conformidade com as normas, procedimentos, requisitos legais e boas práticas. Nós temos um exemplo aqui de uma atividade sendo desempenhada em altura. O empregado está executando um trabalho utilizando a ferramenta solta, com risco de queda dessa ferramenta. Então, é uma atividade que está acontecendo com desvio, né? Ele sabe que não pode fazer esse tipo de atividade desta forma e observe que não tem sinalização nessa área. Aqui nós temos um exemplo de quase acidente, um evento imprevisto, indesejável, que poderia ter resultado em um dano à pessoa ou ao patrimônio, e acaba que a gente tem, né, não teve uma lesão diretamente à pessoa. Então, a ferramenta escapa da mão de um colaborador, caindo próximo a um colega de trabalho. Então, a gente tem um registro de um quase acidente. Já o acidente é um evento imprevisto e indesejado, instantâneo ou não, que resultou dano à pessoa. Isso pode incluir doenças do trabalho e doença profissional, tá? Ao patrimônio próprio ou a terceiros, ou impacto ao meio ambiente.
Então, ele pode chegar até a fatalidade. Então, o colaborador está realizando uma atividade em altura, a ferramenta cai e machuca o colega, causando lesão grave. O acidentado passa por uma avaliação médica e não retorna ao trabalho no dia seguinte, ou seja, é um acidente com afastamento, tá? As principais causas de acidentes, elas estão envolvidas dentro do comportamento ou atitude abaixo do padrão de segurança, que são causas de acidente de trabalho que residem exclusivamente no fator humano. Isto é, aquelas pessoas já foram orientadas, sabem que não podem executar tarefas de formas contrárias às normas de segurança, acaba realizando a atividade e acontece o acidente. Nós temos aí alguns exemplos: colaborador trabalhando sem uso de óculos de segurança, luvas de segurança, podemos citar também usando áreas operacionais sem transitar na faixa de pedestre, descarte de bituca de cigarro acesa, risco de incêndio, né? Passar entre caixas, risco de corte contuso. E temos também o envolvimento das condições ambientais de segurança, que são uma das causas de acidente também. A condição insegura. São aquelas presentes no ambiente de trabalho que colocam em risco a integridade física, mental do trabalhador, devido à possibilidade dos mesmos se acidentar. Tais condições apresentam-se como deficiências técnicas, algo do ambiente de trabalho que não ofereça segurança, uma máquina sem proteção, fio desencapado, uma sinalização que não está no local, por exemplo, um piso que está molhado com óleo, com água e acaba não tendo uma sinalização, se torna uma condição insegura. Nós temos alguns exemplos aqui: grades de trabalho sem a fixação nas plataformas, gancho sem trava de segurança. Dentre as causas de acidentes, a gente cita também o fator pessoal de insegurança, que são situações presentes na vida do colaborador que possam influenciar na ocorrência de acidentes. Então, dificuldades nas relações com os pais, filhos, namorado, cônjuge, gestor, isso pode diretamente influenciar na saúde e integridade física dele aqui dentro. Então, essa atividade, se você for realizar uma atividade em altura, está passando por uma situação que tem dificuldades nos relacionamentos com o seu gestor, com o seu liderado ali, pode acabar influenciando, porque te deixa disperso nessa atividade. Estando estresse, nervoso, ansioso, com raiva, dificuldades mentais ali, isso também pode facilitar para que aconteça um acidente, porque você acaba tirando aquela percepção de risco, deixando de fazer o procedimento conforme é o exigido. Então, tudo isso pode acabar propiciando um ambiente inseguro para a sua atividade. Claro que doenças não tratadas, a falta de identificação, por exemplo, da hipertensão, da depressão, transtornos, ou às vezes o colaborador já tem esse diagnóstico, mas não faz o tratamento adequado, isso também pode contribuir para ocorrências de acidentes. Esperamos que não aconteça nenhum tipo de acidente durante as atividades de vocês desempenhadas aqui dentro da empresa. Mas caso isso aconteça, é importante, né, a gente saber como lidar com essa situação. Então, ocorreu o acidente, a gente faz primeiro o atendimento primário, né, atendimento ambulatorial ou de primeiros socorros. Se caso necessário, a gente encaminha para os atendimentos externos, para a rede pública de saúde ou para os hospitais conveniados aqui com a empresa. Comunicar em até 24 horas, isso é dever de todos nós. O SESMIT, né, Saúde e Segurança do Trabalho, emite a CAT. Se a sua empresa não tem um SESMIT constituído, alguém deve ser desempenhado dentro da sua empresa a fazer a emissão dessa CAT, o Comunicado de Acidente do Trabalho. Com o apoio da nossa CIPA, da CIPA da empresa de vocês, caso houver, faça a abertura, né, da análise e investigação desta ocorrência de acidente. O objetivo é que a gente não busque culpados, mas que a gente trate aquela situação para que não ocorra novamente.
Falaremos agora a respeito de medidas de controles preventivas, NR6. A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente para todos os trabalhadores os EPIs adequado à tarefa a ser realizada aqui dentro da empresa, com o objetivo de neutralizar ou minimizar os riscos existentes e nocivos à saúde do trabalhador. Todo trabalhador é obrigado a usar o equipamento de proteção individual fornecido pela sua empresa de modo adequado e exclusivamente para os fins que se destina, sendo sua recusa injustificada ou uso do mesmo considerada infração que pode ser punida na legislação, até mesmo com dispensa por justa causa. O colaborador também é responsável pela sua guarda e conservação. Então, todo o equipamento de proteção individual que as suas empresas fornecem para vocês precisam ter o certificado de conformidade, o certificado de aprovação, conforme a legislação em vigor. Medidas de controle preventiva. Proteção contra incêndio, NR23. O fogo é uma reação química entre calor, combustível e oxigênio, produzindo uma reação em cadeia que causa alterações profundas na substância que se queima, conhecido como triângulo do fogo. De modo geral, temos dois significados para nomear o fogo: o princípio de incêndio, quando ele se está iniciando, e o incêndio em grandes proporções. A propagação do fogo, ela pode ocorrer em três maneiras: a condução, que é a forma mais comum de propagar o fogo, transmitindo o calor por meio do próprio material em combustão, seja de corpo a corpo ou de molécula a molécula. Radiação ocorre quando o calor se transmite por meio de ondas caloríferas sem a necessidade de um meio material. Convecção. O calor é transferido através de uma massa de ar quente, que, ao se deslocar do local das chamas, leva calor suficiente para gerar um novo dano de incêndio. Os incêndios em seu início são fáceis de controlar e de extinguir, mas é preciso conhecer e identificar bem os incêndios a combater para escolher os equipamentos corretos. Nós temos aqui as classes de incêndio. Incêndios de classe A: papel, madeira, tecido geralmente deixam resíduos. Líquidos inflamáveis: óleo diesel, gasolina, álcool. Equipamentos elétricos energizados ou desenergizados. Metais combustíveis: não temos esse item aqui. Óleo e gordura, nós temos no refeitório. Isolamento de área. Qual a importância do isolamento da área? O isolamento é destinado a orientar, alertar e advertir as pessoas sobre os riscos ou as condições de perigos existentes no ambiente de trabalho. O papel é alertar os colaboradores os cuidados de tal atividade. Não podemos burlar, pular, passar por baixo de qualquer tipo de isolamento. Quando devo fazer o isolamento de área? Qualquer atividade de manutenção elétrica, mecânica, predial, uso de plataformas elevatórias, atividade com MUC. Riscos potenciais. Áreas isoladas podem conter riscos como os equipamentos em operação, produtos químicos perigosos, quedas de objetos ou materiais instáveis, suspensos. Ignorar a sinalização pode resultar em acidentes graves. Procedimento de acesso. Só adentre as áreas com autorização do responsável pela realização da atividade, independente da função, do cargo que exista. Siga os procedimentos de acesso estabelecidos. Comunicação. Mantenha uma comunicação clara com seus colegas de trabalho. Se você observar
Alguém ignorando a sinalização ou não seguindo os procedimentos corretos informe imediatamente o seu superior e a segurança do trabalho. Áreas de abastecimento de GLP. Nunca fume ou use celular próximo destas áreas. No momento da descarga de GLP, fique distante. Manuseio de produtos químicos. Todo produto químico que seja utilizado aqui dentro da empresa, as terceiras são responsáveis por ter a FISPIC, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, FDS, Ficha de Dados de Segurança. Ela deve estar disponível no local de trabalho e conter informações detalhadas sobre a composição físico-química do produto, riscos e recomendações de manuseio e transporte. Os trabalhadores que manuseiam produtos químicos devem receber treinamentos específicos no conteúdo de FISPIC. Ela deve estar disponível para os profissionais envolvidos em emergência, equipe médica e brigada de incêndio. Então, a FISP ela deve conter identificação de perigos, composição e informações sobre os ingredientes, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento deste produto, controle de exposição e proteção individual, propriedades físicas e químicas deste produto, estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, informações ecológicas, considerações sobre os destinação final, informação sobre transporte, informações sobre as regulamentações e outras informações que sejam necessárias. Para que serve este documento? O documento fornece informações sobre vários aspectos da substância ou mistura, quanto à proteção, à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Por meio dela, o fabricante do produto divulga as informações importantes sobre os perigos dos produtos químicos que fabrica e que comercializa. Segurança no trânsito interno. Veículos de qualquer categoria devem transitar nas vias exclusivas para o mesmo. Lembre-se, o uso obrigatório de cinto de segurança para todos. O pedestre sempre tem a preferência. Respeite a velocidade máxima permitida. Para veículos comuns, de 20 quilômetros por hora. Para empilhadeiras na área interna e externa, 10 quilômetros por hora. Procedimentos com caminhões e carretas para toda e qualquer movimentação, independente se é interna, externa ou de pequeno percurso, é necessário que as cargas estejam amarradas ou cintadas. Cargas soltas oferecem potencial de risco de queda dos caminhões e carretas. Podem ocasionar um acidente. A portaria realizará a conferência se os caminhões portam os itens para amarração de carga e expedidores só deverão liberar o caminhão após a amarração da carga. Para trabalhos especiais de altura, trabalho em espaços confinados, atividades elétricas, manutenções elétricas e mecânicas, instalações de máquinas, construção civil, montagens em geral e outros trabalhos não rotineiros, deve ser realizado o preenchimento da análise preliminar de risco para os seguintes serviços que eu falei. Atitudes que fazem a diferença. É extremamente proibido passar dentro das áreas de expedição e por fora das passarelas de pedestre. Não usar ar comprimido para limpeza corporal é extremamente proibido. Partículas microscópicas podem penetrar a sua corrente sanguínea. O ar comprimido no corpo humano provocar enfisema subcutâneo, que caracteriza-se pela presença de ar nos tecidos moles. Além disso, pode ocasionar lesões nos olhos, na boca.
Não fazer o uso de adornos durante as atividades, brinco, colar, piercing, pulseira. Nunca trabalhe dentro dos complexos de usinagem com cabelos longos soltos. Então, isso é um ato inseguro. Sobre o direito de recusa, a NR1 ela estabelece, né, o trabalhador poderá interromper a sua atividade quando constar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolve um risco grave e eminente para a sua vida e a sua saúde, informando imediatamente o seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não haja tomadas as medidas. Isso aqui não ficou bom, não. Direito de recusa. A NR1 da Portaria 3214/78 estabelece: o trabalhador poderá interromper as suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde o seu ver envolve um risco grave e eminente para a sua vida e a sua saúde, informando imediatamente o seu superior. Comprovada pelo empregador a situação de grave e eminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Agora vocês farão uma provinha com questões objetivas e após a finalização da prova, vocês estão liberados para a realização das atividades. Mas muito obrigado e até a próxima.